E aí, seus cavaleiros de Atena? Tudo certo? Bora pra semana favorita, não, pra o dia da semana favorita de vocês, que é quando vocês, o quê? Senta a bunda na cadeira e aprende inglês com livros. Yeah! Galera, desde a última série de vídeos, eu venho pensando muito bem, bom, para qual o livro que eu leio, qual o próximo livro que eu devo abordar. E veja, no último livro, no Guia do Mochileiro das Galáxias, aconteceu uma catástrofe terrível e estúpida, né? Num dia de quinta-feira. Então, dando um pequeno spoiler que vai ditar o rumo do Guia do Mochileiro das Galáxias, não é necessariamente um spoiler, porque é o que acontece no começo do livro. A Terra explode. É um contexto de destruição, nonsense e loucura. Meu Deus do céu, onde a gente tá. É mais ou menos essa a pegada do guia. Mas agora tá uma pegada diferente, uma pegada mais espiritual, mais criativa, que é com que The Chronicles of Narnia. Bom, acho que a maioria de vocês já conhece o filme, pelo menos, né? As Crônicas de Nárnia, e mais conhecido como O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O primeiro filme foi muito famoso, os outros dois, né? Bom, As Crônicas de Nárnia foi feita por um autor chamado C.S. Lewis, que ele é um autor cristão, protestante, muito conhecido no meio apologético da situação. E ele baseia muito a sua obra no seu estilo de vida, assim como a maioria das boas obras tem esse segmento, né? As pessoas pegam as experiências da sua vida e colocam de uma maneira fictícia, mas que de certa maneira passa uma mensagem muito importante, uma mensagem muito profunda acerca de uma realidade específica. E essa realidade fantasiosa, podemos dizer assim, ela contém muitos elementos extremamente frutíferos para que nós consigamos aflorar o nosso cocoruto. E para o nosso método de aprendizagem aqui do Inglês com Livros, ela é ótima. Então, contrapondo a destruição, o caos do Guia do Mochileiro das Galáxias, eu trago para vocês um pouco de criação e de ordem e de beleza. Então, sem mais delongas, vamos começar esse trem. Então já vemos aqui pelo título The Chronicles of Narnia, As Crônicas de Nárnia, The Magician's Nephew, O Sobrinho do Mago. Esse é o livro específico, é o sexto livro que o C.S. Lewis fez, das Crônicas de Nárnia, mas ele vem antes do Guia do Mochileiro, do Leão e da Feiticeira e do Guarda-Roupa, que é, no caso, o primeiro livro oficial da série que inicia as Crônicas de Nárnia, mas o Sobrinho do Mago, apesar de ter sido escrito depois, se passa antes na história. E vamos pegar um trecho específico do capítulo 8, The Fight at the Lamppost, que é justamente o capítulo, o trecho em que se passa a criação de Nárnia. E vamos analisar e degustar a maravilha poética que o C.S. Lewis coloca nessas páginas. Então, sem mais delongas, comecemos e pau no gato. Part 1. In the darkness, something was happening at last. A voice had begun to sing. It was very far away, and Diggory found it hard to decide from what direction it was coming. Sometimes it seemed to come from all directions at once. Sometimes he almost thought it was coming out of the earth beneath them. Its lower notes were deep enough to be the voice of the earth herself. There were no words. There was hardly even a tune, but it was, beyond comparison, the most beautiful noise he had ever heard. It was so beautiful, he could hardly bear it. The horse seemed to like it too. He gave the sort of a whinny a horse would give if, after years of being a cab horse, it found itself back in the old field where it had played as a foal, and saw someone whom it remembered and loved coming across the field to bring it a lump of sugar. Para quem tem um pouquinho de noção do inglês, já consegue perceber, já consegue desfrutar o néctar dos deuses escrito nessas palavras, porque, cara, é muito lindo,
Mas comecemos a nossa análise aqui aos poucos. E quem não entendeu nada, vem com o pai que você vai conseguir. Vamos lá. In the darkness, something was happening at last. Lembrando, qual é o nosso método? Nós pegamos o bifão aqui, ó, um bifão, e faca, garfo, cortamos o bifão aqui nas tirinhas de bife que a gente consegue mastigar. Então, vamos mastigar. Quando a gente coloca a tirinha na boca, ainda não acabou, tem que mastigar. Então, vamos lá. In the darkness, something was happening at last. In the, no ou na escuridão. Darkness é escuridão, para quem não sabe, na escuridão. Something was happening at last. Algo estava acontecendo, afinal. Então veja, in the darkness, na escuridão, something, algo, was happening, estava acontecendo, at last, afinal. Galera, o contexto, para quem não sabe, desse trecho específico, é basicamente o seguinte: os protagonistas do livro, né, eles estavam numa sorte de viagem dimensional. Numa dessas viagens, eles param numa dimensão onde não tem nada criado. Eles só conseguem sentir um chão abaixo deles, mas além disso, nada, tudo escuro em sua volta e somente isso que é possível perceber. Somente o chão abaixo é possível perceber, mas nada mais além disso. Aí começa a nossa aventura aqui. In the darkness, something was happening at last. Na escuridão, algo estava acontecendo afinal. A voice had begun to sing. A voice, uma voz. Uma voice. Voz. Had begun. Tinha começado. Tinha, verbo ter no passado, had. Tinha. Begun. Começado. To sing. Cantar. Toda vez que tem o to na frente de um verbo, nós colocamos ele no infinitivo. O que significa no infinitivo? Significa adicionar o R ao final do verbo. Ou seja, vamos supor aqui, eu amo. Em inglês fica I love. Se coloco o to na frente do love, fica amar. Outro exemplo, I fart. Eu peido. Sim, gente, eu peido. Se eu coloco to fart, como que fica? Isso mesmo. Vai lá, coloca aqui, Anderson. Exatamente. Então, quando colocamos o to na frente de um verbo, colocamos ele no infinitivo. Em inglês não é diferente. É exatamente em inglês. Então, to sing é cantar. Tinha começado a cantar. It was very far away, and Diggory found it hard to decide from what direction it was coming. It was very far away. Estava ou era, it was, era ou estava. Very far away, very, muito. Far away, distante. And Diggory, e Diggory, found it hard to decide. Found it, achou, hard, difícil, achou. Difícil. To decide, decidir ou determinar. Determinar. From what direction, de qual direção. From, de, what, qual, direction, direção. It was coming, estava vindo. It was, estava, que nem a gente viu ali no começo. E coming, vindo. Estava muito distante e Diggory achou difícil determinar de qual direção estava vindo. Então, como ficou essa parte 1? In the darkness something was happening at last. Na escuridão algo estava acontecendo afinal. Uma voz tinha começado a cantar. Estava muito distante e Diggory achou difícil determinar de qual direção estava vindo. Sometimes it seemed to come from all directions at once. Sometimes, às vezes, it seemed, parecia, to come, lembra do to? Vir. From all directions, de todas as direções.
at once. De uma vez. Sometimes he almost thought it was coming out of the earth beneath them. Às vezes, sometimes, às vezes, he almost thought, ele quase pensava. It was coming, estava, it was coming, vindo. Coming out. Acrescenta, ele enfatiza esse vindo. Coming out of the earth, da terra. Of the, da earth, terra. Beneath, abaixo. Them, deles. Então, às vezes, ele quase pensava que estava vindo da terra abaixo deles. Ou então, vamos colocar aqui, tirar esse quase para ficar mais fluido. Lembra? Gente, a brasileira deixa a frase, traga a frase para nossa realidade. Não fica deixando ela muito solta, nem floreia demais e nem deixa faltar nada. Traga a mensagem, receba a mensagem e transmita. Às vezes ele pensava que estava vindo da terra abaixo deles. Its lower notes were deep enough to be the voice of the earth itself. Its lower notes, suas notas mais baixas, were deep enough, eram profundas suficientes to be the voice, para ser a voz. Lembra do to? Funciona no be também. To be, ser. The voice, a voz. Não aquele programa da Globo. Of the earth, it's herself. Da própria terra. Esse herself aqui vai ser aquele pronome próprio, né? Toda vez que tem esse self, o self, né? O celular, pique, tirar foto, sim. Tirar foto de si mesmo, algo sempre voltado a si. Então, herself, que eu estava falando da terra própria. Suas notas mais baixas eram profundas o suficientes para ser a voz da própria terra. There were no words. There was hardly even a tune. There were. Toda vez que tem o verbo, o there junto com o verbo ser, o be, independente da forma, vamos colocar haver. Então, there were, o verbo ser no passado, não havia. Havia, no caso, o não aqui, coloca aqui, o no. There were no words. Não havia palavras. Não havia, there were no words. Palavras. There was hardly even a tune. De novo, there was. Então, não havia ou dificilmente, havia dificilmente um som. Vou colocar para ficar mais bonito, dificilmente, vamos trocar aqui a ordem, havia um som não, uma melodia faz mais sentido, porque um som ele está escutando de fato, uma melodia é algo mais composto. Não havia palavras, dificilmente havia uma melodia. But it was, mas era, mas it was, era, beyond comparison, beyond, além, comparison, comparação, além de comparações, the most beautiful noise, o som ou barulho mais bonito, vou colocar o som para ficar mais, o som mais bonito, o som, noise ali, the most beautiful noise, em inglês nós invertemos, né, as características de alguma coisa, então the most beautiful noise, o som mais bonito, he had ever heard. He had ever, que ele já tinha heard, escutado. It was so beautiful, he could hardly bear it. Era, it was, era. So, tão beautiful. Beautiful, I just wanna know. Beautiful, bonito. He could hardly bear it. Que ele mal podia. Que ele, hardly, dificilmente, né? Dificilmente podia, could. Hardly, dificilmente. Podia, could. Bear it, suportar isto. Mas só suportar já entrega uma... Era tão bonito que ele dificilmente could...
Oh, Deus do céu. Podia suportar. Então, não havia palavras, dificilmente havia uma melodia. Mas era, além de comparações, o som mais bonito que ele já tinha escutado. Era tão bonito que ele dificilmente podia suportar. The horse seemed to like it too. Vamos lá que essa parte aqui ficou bem grande. The horse seemed to like it too. The horse, o cavalo, seemed, parecia, to like, gostar. It too, disso também, ou também. He gave the sort of whinny. Ele deu, gave, the sort of, o tipo de, whinny, relincho. Parece mais um golfinho, eu acho que é um cavalo. A horse would give. Um cavalo daria, a gente coloca um que aqui, né? Que um cavalo daria. Então o que esse would faz, gente? Já expliquei aqui algumas vezes no vídeo passado. O would vai fazer cócega no verbo da frente. Por que fazer cócega? Vai fazer ele ria. Ou seja, would give. Give é o quê? Dar. Would vai fazer o que ele vai fazer o que com ele? Daria. Vamos colocar outro exemplo. Love. Amar. Coloca o would na atrás dele. Amaria. Would love. Amaria. Would be. Seria. Would kill. Mataria. Would fart. Peidaria. Would give. Daria. The sort of whinny a horse would give. O tipo de relincho que um cavalo daria. If. Se. After years. Depois de anos. After. Depois. Years. Anos. Então, depois de anos. Of being a cab horse. De ser. Of being a cab horse. Um cavalo de carruagem. Cab ali. Cab ali. Né? De carruagem. It found itself. Lembra do self? Então, se encontrasse. Found, encontrasse. Se encontrasse. Back. De volta. Para o futuro. Não. In the old field. Nos velhos campos. In the old. Velhos field. Campos. Where it had played. Onde. Where it had. Tinha. Played. Brincado. As a foal. Enquanto um potro. Né? Ou quando era um potro. Foal é potro. Quando era potro. Vamos colocar um mais bonitinho. Quando era um potro. And saw someone. E viu alguém. And saw. E viu someone. Alguém. Whom it remembered. De quem. Whom. De quem. It remember. Se lembrasse. And loved. E amasse. Coming across the field. Vindo, cruzando os campos. Vindo, coming, across, cruzando. The field, os campos. To bring it, para trazer. Esse to, ele vai fazer duas funções aqui. Tanto colocar o verbo no infinitivo, trazer, e também esse para. Então, para trazer. Ou trazê-lo. O it aqui, né? Vai ser essa parte vai fazer a função do pronome. A lump of sugar. Um torrão de açúcar. Fiquei imaginando, tá ligado? Aquelas cenas super clichê. Onde as duas pessoas se encontram e vai tipo. Então vamos lá. O cavalo parecia gostar também. Ele deu o tipo de relincho que um cavalo daria, se depois de anos de ser um cavalo de carruagem, se encontrasse de volta nos velhos campos, onde tinha brincado quando era um potrinho. E viu alguém de quem se lembrasse e amasse, vindo cruzando fica melhor, cruzando os campos para trazê-lo um torrão de açúcar. Olha isso, galera. Olha
essa descrição. O som era tão bonito que o cavalo se sentiu como se ele fosse novo nos campos onde ele brincava e visse alguém que amava trazendo um torrão de açúcar. Tenta imaginar você escutando um som tão lindo quanto esse. Qual seria a sua lembrança? Cara, eu acho que a minha seria tomando Nescau, assistindo Monstros S.A. num domingo à tarde. Cara, isso aquece o coração da gente, né? Quando a gente lembra uns negócios desse. E é o tipo de situação que também aqueceu o meu. Agora vamos comparar com a versão portuguesa, a versão da Martins Fontes aqui no nosso BRzinho. Parte 1. No escuro, finalmente, alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. E Diggory chegou a pensar que vinham do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. O cavalo também parecia estar gostando muito, pois relinchou como faria um cavalo de carga se, depois de anos e anos de duro trabalho, se encontrasse livre na mesma campina onde correra quando jovem, e de repente visse um velho amigo cruzando a relva e trazendo-lhe um torrão de açúcar. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje para vocês. Então, vejo vocês semana que vem com a próxima parte aqui, que eu vou dar um pequeno spoiler. Então, beijo, tchau, tchau.